Jesus, amém? Amém, já está bem animado? Vamos ficar de pé para a gente começar cantando? Um hino que faz tempo que a gente não canta, é em oração, vocês lembram? Tem uma partezinha no começo e depois que a gente ora, é outra parte. Vamos cantar bem forte, bem animado, que hoje não está tão frio, tá bom? Sim. Em oração eu vou falar com Jesus, em oração eu vou falar, Jesus me ouvirá. De novo, bem forte, bem mais animado. Em oração eu vou falar com Jesus, em oração eu vou falar, Jesus me ouvirá. De novo. Em oração eu vou falar com Jesus, em oração eu vou falar, Jesus me ouvirá. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor. Todas as crianças estão aqui e que aquelas que estão pela internet também, Senhor. Que cada uma aprenda mais uma escolinha aqui conosco. E os irmãos que estão aqui também. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos dizer amém bem forte? Amém. E a outra parte, vamos lá? Em oração eu já falei com Jesus, em oração eu já falei, Jesus me ouviu, eu sei. Tudo bem. Agora vamos cantar um hino mais um pouquinho animado, que é Todos São... Nossa, deu um branco. Aquele hino, as aves são do céu. Vocês lembram? Eu esqueci o nome do hino, mas é esse daí, eu sei que vocês sabem. É ré. Vamos lá? As aves são do céu, os peixes são do mar e do rio. As árvores na terra, minhoquinha embaixo dela, todas são criações do nosso Deus. As aves são do céu, os peixes são do mar e do rio. As árvores na terra, minhoquinha embaixo dela, todas são criações do nosso Deus. A natureza foi Deus quem a criou, e os planetas foi Deus quem lá os colocou. O sol de dia a brilhar, a lua à noite iluminar, todas são criações do nosso Deus. As aves são do céu, os peixes são do mar e do rio. As árvores na terra, minhoquinha embaixo dela, todas são criações do nosso Deus. A natureza foi Deus quem a criou, e os planetas foi Deus quem lá os colocou. O sol de dia a brilhar, a lua à noite iluminar, todas são criações do
Pode sentar. Vamos cantar mais um hino bem animado, aquele hino? Vamos? Em ré. Na hora do bem animado, joinha para cima. Na hora do desanimado, joinha para baixo, tá bom? Vamos lá? Bem animado, sim, sim, sim. Bem animado, sim, sim, sim. Dores e tristezas podem surgir. Com Cristo alegre vamos sorrir. Bem animados, sim, sim, sim. De novo, do começo. Bem animado, sim, sim, sim. Bem animado, sim, sim, sim. Dores e tristezas podem surgir. Com Cristo alegre, sorriso, sorrir. Bem animados, sim, sim, sim. Desanimado. Desanimados, não, não, não. Desanimados, não, não, não. Dores e tristezas podem surgir. Com Cristo alegre vamos sorrir. Desanimados, não, não, não. Desanimados, não, não. Desanimados, não, não, não. Dores e tristezas podem surgir. Com Cristo alegre vamos sorrir. Desanimados, não, não, não. Muito bem, muito bem. Vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. E a irmã Sofia vai ficar cantando para nós, Sou uma florzinha de Jesus. Tá bem forte. Sou uma florzinha de Jesus. Sou uma florzinha de Jesus. Fecho os olhinhos para orar. Abro a boquinha para cantar. Sou uma florzinha de Jesus. Sim, de Jesus. Pão, pão. Amém. Fala amém, bem forte. Amém. Nossa, que animado, amém. Vamos dizer Deus abençoe para nossa irmã Sofia? Deus abençoe. Amém. Vamos cantar o hino de Davi? Girou, girou? Vamos ficar de pé, né? Que tem que ser de pé esse hino. Dó. Havia um garotinho que se chamava Davi, apenas um pastorzinho, seu rebanho a conduzir. E foi ao riachinho e 5 pedrinhas pegou. Valente garotinho, confiava no Senhor. Com uma pedrinha em seu estilingue ele colocou. Apenas uma pequena pedra. O estilingue ele girou, girou e girou e girou e girou e girou e girou e girou. E a pedrinha foi pelo ar. E o gigante desabou. Girou e girou e girou e girou e girou e girou e girou. E a pedrinha foi pelo ar. E o gigante desabou. Havia um garotinho que Se chamava Davi, apenas um pastorzinho, seu rebanho a conduziu. E foi ao riachinho e 5 pedrinhas pegou. Valente garotinho, confiava no Senhor. Com uma pedrinha em seu estilingue ele colocou. Apenas uma pequena pedra. O estilingue ele girou, girou e girou e girou e girou.
bem, pode sentar, que agora nós vamos começar a segunda parte da nossa escolinha. Bom dia com Jesus, amém? Amém, graças a Deus. Muito felizes vocês estão nesta manhã, né? Graças a Deus. Muito bem, quem trouxe sua Bíblia? Trouxeram, né? Então nós vamos ficar em pé para nós lermos a nossa Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 10. Nós vamos continuar o nosso estudo, né? Domingo passado nós começamos a falar um pouquinho sobre Ana e sobre Samuel. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre Saul também, tá bom? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 10 e 11. Primeiro Samuel, capítulo 15, versículo 10 e 11. Todo mundo já achou? Quem achou diz amém. Amém. Ainda está faltando alguns, né? Deixa eu ver aqui se está faltando. Pronto, né? Todo mundo já achou? Sim? Vamos ler então? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 10 e 11. Vamos ler juntos, bem forte? Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir, e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou, e toda a noite clamou ao Senhor. Muito bem. Vamos ler o 11 juntos, bem forte? Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir, e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou, e toda a noite clamou ao Senhor. Muito bem, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Saul. Podem se assentar. Mas vamos, antes de começar a falar sobre Saul, vamos relembrar algumas coisas que nós falamos domingo passado, né? Para nós continuarmos dali. Então, semana passada nós estudamos sobre Ana e Samuel, né? Ana podia ter filhos? Não, né? Ela não podia ter filhos. O que ela fez mesmo? Ela orou ao Senhor, muito bem, né? Ela foi lá no templo e orou ao Senhor. E Deus concedeu um filho para ela? Sim, foi sim. Ela conseguiu o que ela procurou, né? Qual foi o nome do filho que ela deu? Ela deu um Samuel, muito bem, né? Ana entregou seu filho para servir no templo. Grande ou ele era pequenininho? Pequeno, né? Depois que ele parou de mamar, então ele foi entregue por Ana lá no templo. Qual era o nome do sacerdote que estava ali no templo? Eli, né? Eli. E Eli tinha quantos filhos? Quem lembra o nome deles, hein? Lembra, mãe? Vamos ver aqui. Hofni e Finéias. Hofni e Finéias, né? 2 filhos Eli tinha, Hofni e Finéias. Eles eram bons? Faziam coisas ruins, maldades, né? Eles não eram filhos bons. Então, Deus mandou um castigo sobre eles, sobre os filhos de Eli e sobre Eli. Qual foi o castigo? Vocês lembram? Foi a morte, né? Vocês ficam até com medo de dizer, né? Mas foi a morte. Veio morte sobre eles porque eles não obedeceram, né? Eles não tinham respeito sobre os sacrifícios que o povo trazia e nem sobre o santuário, né? Sobre a casa de Deus. Então, Samuel ficou como sacerdote no lugar de Eli. Até aí vocês lembram, né? E aí nós acabamos por ali. Qual foi o nome do rei que foi colocado sobre Israel? Saul, né? Então vocês estão de parabéns mesmo, vocês realmente lembram, né? Então agora nós vamos começar
É um estudo que nós estamos fazendo. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque é importante, né? Talvez só daqui uns 2 anos que nós vamos voltar a falar sobre eles. Então, nós precisamos aprender bem e prestar bastante atenção, tá bom? Então, tem uns slides ali, a irmã Erika vai passando, e vocês fiquem de olho ali, eu vou falando, contando a historinha, tá bom? Então, vamos lá. Então, Saul, ele foi o ungido de Deus por um bom tempo. Ele foi ungido com azeite por Samuel, que era o sacerdote, né? Ele foi ungido e o povo de Israel se alegrou, mesmo não sendo... Hã? Ah, sim, então eu vou ficar aqui do lado, tá bom? Então, mesmo não sendo a vontade perfeita de Deus que Israel tivesse um rei, mesmo assim ele foi ungido de Deus, né? Saul foi ungido por Samuel. O povo de Israel ficou muito feliz, viu? Tendo Saul como rei de Israel. Então o povo se alegrou e ficou muito feliz tendo um rei que era Saul. Saul era da tribo de Benjamim. Vamos falar que tribo que era mesmo? Tribo de Benjamim. Vamos falar juntos? Benjamim. Saul então era descendente da tribo de Benjamim, né? O povo de Israel possuía vários inimigos, os amonitas, os filisteus e os amalequitas, nomes difíceis, e outros inimigos também, mas os 3 principais que eles enfrentaram eram os amonitas, os filisteus e os amalequitas. Então, certa vez, os amonitas queriam destruir o povo de Israel. 2 homens, então, foram lá e falaram com Saul que os amonitas iam destruir uma das cidades de Israel. O povo de Israel implorou por um acordo com os amonitas. Olha só, hein? O povo de Israel queria fazer um acordo com os inimigos. Vocês sabem o que os inimigos falaram? Ah, sim, eles falaram assim, nós vamos fazer um acordo. Mas é o seguinte, vocês vão ter que, coisa terrível, hein? Arrancar o olho direito de vocês para que nós não venhamos a matar vocês. Olha que coisa terrível que os inimigos propuseram ao povo de Deus. Então Saul falou, não vamos aceitar esse acordo não, de maneira nenhuma. Nós vamos nos preparar e vamos lutar contra eles. Então Saul convocou o povo de Israel para lutar contra os amonitas, né, que eram o povo inimigo do povo de Deus. O povo de Israel lutou corajosamente. Eles se juntaram e lutaram corajosamente contra os inimigos. E com a ajuda de Deus, antes que amanhecesse o dia, né, eles se preparando, pegaram as espadas e foram à luta, né, com a ajuda de Deus. Antes que amanhecesse o dia, o povo venceu a batalha contra os amonitas. Com os cavalos, as espadas, e eles lutaram e venceram, porque Deus estava com Saul. Muito bem. Então o povo de Israel ficou feliz e comemorou aquela vitória aquele dia. Então, Saul foi chamado para uma outra batalha, agora contra o outro povo, os amalequitas. Olha só o que aconteceu. Samuel disse, que era o profeta, Samuel, disse para ele destruir a todos os amalequitas e destruir também, matar todos os animais do povo inimigo. Mas você sabe o que Saul fez? O rei Saul fez? Ele separou os melhores animais e não matou o rei dos amalequitas. Será que vocês acham que ele fez certo, sim ou não? Ele obedeceu totalmente a ordem que Samuel tinha dito? Não. Samuel falou para ele matar todos os amalequitas e todos os animais. E aí, então, ele viu uma vacona gorda lá, o que ele falou? Falou, não, essa daqui não vou matar não, vamos levar lá para Israel. Aí viu uma cabrona gorda que dava bastante leite, falou, essa aqui também não vou matar não, vou levar para Israel. E chegou na hora de matar o rei dos amalequitas, também não quis matar. E levou para Israel. Quando chegou lá, Samuel, então, ficou muito, muito, muito bravo. Ele ficou extremamente irritado. Tem um slide aí, irmão, pode colocar. Ele ficou extremamente bravo e brigou com Saul. Samuel brigou com Saul. Porque ele não obedeceu totalmente a ordem, né?
e o repreendeu porque Saul não ouviu a voz de Deus, não ouviu aquilo que Samuel tinha dito para fazer. Então, aconteceu isso, ficou muito bravo. Pode passar mais um. Aliás, é outra guerra, né? Então ele ficou muito bravo, né? Muito bem. Então foi a primeira desobediência de Saul. Ele não obedeceu totalmente à voz de Deus, a voz de Samuel. Saul era rei e profeta, mas não era sacerdote. Ele não era sacerdote. Naquela época, somente o sacerdote podia oferecer sacrifícios a Deus. Né? Somente quem era sacerdote. Quem era o sacerdote daquele tempo? Era Saul ou Samuel? Samuel. Saul era rei e profeta, mas sacerdote que poderia oferecer sacrifícios era somente Samuel. Passado algum tempo, então, os filisteus atacaram o povo de Israel, terceiro povo inimigo. Atacaram a Israel. Como eram muitos filisteus, os israelitas ficaram com medo e se esconderam. Eles se esconderam. Samuel ordenou que Saul esperasse 7 dias para que Samuel fizesse o sacrifício e ele desse e depois poderia ir para a guerra. Então Samuel, que era o sacerdote, disse para Saul, ó, o inimigo é forte, mas faz o seguinte, espere 7 dias para que eu, Samuel, faça o sacrifício e depois vocês podem ir à guerra, que vocês vão lutar e vencer. Então, só que Saul, ouvindo isso, o que ele fez? Ele esperou um tempo, mas não esperou Samuel vir e fazer o sacrifício. Sabe o que ele fez? Samuel não chegou? Eu mesmo farei o sacrifício. E assim Saul fez. Ele foi lá e fez o sacrifício. Mas isso desagradou a Deus. Samuel, quando chegou ali e viu que Saul estava fazendo o sacrifício, ele ficou extremamente bravo, né? Ele ficou muito irado ali. E ele viu então que Saul tinha feito um sacrifício que não era a vontade de Deus, ele não podia fazer aquele sacrifício, né? Ele ficou extremamente bravo. Saul pediu perdão para Samuel, mas por causa das suas desobediências, Deus havia escolhido outro homem para ficar como rei sobre Israel. Olha só, hein, por causa dessas 2 desobediências, né? Primeiro, não matou os amalequitas, levou os animais para lá. E segundo, ele ofereceu um sacrifício que não era para ele oferecer, ele não tinha este ministério para oferecer sacrifícios, né? Então, Samuel tirou a unção sobre Saul, né? Deus não perdoou Saul por ele não ouvir a sua voz, e Deus permitiu que Saul fosse atormentado por um espírito mau. Olha só o que Deus permitiu cair sobre o rei Saul. Permitiu que caísse um espírito mau sobre ele. Então ele tinha várias alucinações, né, pesadelos, um espírito mau estava sobre ele. Então, um dos criados de Saul disse assim, para acharem ali no reino alguém que tocasse uma harpa, para acalmar ao espírito de Saul. Quem vocês acham que foi achado lá no reino para tocar esta harpa? Davi. Quem foi? Davi. Quem aí sabe o que é uma harpa? Todo mundo sabe? Como é que toca uma harpa? Com? Os dedos. Com os dedos, né, Majona? Não é com os pés, nem assopra, né? É com os dedos, né? Vocês não sabem? Nunca viram uma harpinha? Sim, já viu, né? Tá bom, então vamos ver ali daqui a pouco. Então Davi foi escolhido para tocar a sua harpa para Saul, quando aquele espírito mau viesse sobre ele. E então, quando aquele espírito mau vinha sobre Saul, Davi tocava a sua harpa e o espírito ruim deixava a Saul. Olha lá, Saul. Ele ficava ali atormentado por aquele espírito. Então Davi vinha e tocava a sua harpinha, tocava ali uns hinos e aquele espírito mau ia embora, né? Então nós podemos aprender esta manhã também que com hinos louvando a Deus, os espíritos maus se vão, né, de perto de nós.
quando estamos chateados, tristes, se nós cantarmos, o espírito mal vai embora, né? Nós ficamos felizes. Muito bem. Então, além disso, Deus tinha 3 formas de falar com o homem naquela época. Ó, prestem atenção, hein? 3 formas de falar com o homem naquela época. Deus falava com o homem através de profetas, sonhos e através do Urim e Tumim. Vamos falar essas 3 coisas? 3 formas de Deus falar com o homem naquela época? Profetas, por sonhos e Urim e Tumim. Vamos lá? Eram as 3 formas de Deus falar com o homem. Mas Deus não falava mais com o rei Saul, porque ele tinha reprovado ele como rei por sua desobediência. Então, sabe o que ele fez? Ele fez uma coisa terrível. Ele fez uma coisa que não foi nada boa. Eu vou dizer para vocês o que ele fez. Ele negou a própria fé dele, né? O povo de Israel foi lutar contra os filisteus. Saul foi buscar a Deus em oração, mas ele não achou. Foi buscar a Deus com os profetas, mas os profetas não falavam nada. Não sonhou também nada, Deus não falava com ele através de sonhos mais. E quando ele chegava no Urim Tumim, também Deus não falava mais nada com ele. As 3 formas que Deus tinha para falar com ele, Deus não falava. Então, sabe o que ele fez? Ele foi à procura da pitonisa de Endor. Era uma feiticeira. E ele foi lá e pediu para que aquela pitonisa, aquela feiticeira, invocasse a Samuel. Mas Samuel já estava morto nesta época, né? Passou-se muito tempo e Samuel, que era o profeta naquela época, já estava morto. Então ele foi lá na feiticeira e pediu para invocar o espírito dele. A feiticeira então chamou o espírito de Samuel dos mortos, o qual falou a Saul. Falou algumas coisas, eu vou dizer para vocês o que foi. Ela disse assim, ó, Samuel foi invocado, né, o espírito dele. Naquela época era possível invocar os mortos, né, o espírito dos mortos. Depois que Jesus veio sobre a terra, isso não foi mais possível, né? Então, antes de Jesus Cristo, era possível invocar o espírito dos mortos. Depois de Jesus Cristo, isso não acontecia mais, né? Como se fosse fechado essa possibilidade. Não existia essa possibilidade mais. O sangue de Jesus Cristo acabou com isso, né? Então, Samuel disse, aquele espírito apareceu ali, ó, e falou com Saul assim: Saul, você me invocou, mas eu vou te dizer, por causa da sua desobediência, Deus te deixou. E você e os seus filhos morrerão na batalha contra os filisteus, por causa da sua desobediência a Deus. E eu colocarei um outro rei sobre Israel. Quem sabe o nome desse rei agora? Davi. Foi Davi, né? Deus colocaria Davi no lugar de Saul. E aconteceu, então, no outro dia, não sei se no outro dia, mas um tempo após isso, né? Aconteceu conforme o profeta Samuel havia dito ali, né? Naquele espírito que apareceu. Saul lutou contra os filisteus e os filisteus venceram a Israel, né? Então eram várias batalhas, haviam várias batalhas. Vencia, depois perdia, vencia, às vezes perdia, né? E aquela ocasião com Saul, os filisteus venceram a batalha. E venceram a Israel também. E Saul e os seus filhos morreram naquele dia, né? Eles morreram naquele dia. Então, Davi, agora rei de Israel, chorou muito pela morte do seu rei, Saul, e dos seus filhos. E ele ficou como rei sobre Israel. Mas essa é uma outra história, né, do rei Davi, que nós vamos ouvir domingo que vem, se Deus permitir. Vocês entenderam a historinha de Saul? Sim ou não? Sim. Sim, né? Eu espero que tenha ficado claro. É muita informação, mas nós precisamos depois rever essa escolinha, né? Pela internet, pelo YouTube, vocês conseguem rever ela
E, como eu disse, depois de algumas semanas, nós vamos fazer perguntas. Tá bom? Aí vocês estudem e nós vamos fazer algumas perguntinhas sobre Ana, sobre Samuel e sobre rei Saul. E sobre outros personagens que nós vamos estudando. Tá bom? Entendido? Muito bem, então. Espero que vocês tenham gostado. E agora nós vamos ficar em pé para encerrar nossa escolinha, então. Domingo que vem, nós vamos falar talvez sobre um outro personagem. E aí nós vamos aprendendo e depois vamos fazer aqui alguma brincadeira, algum jogral com vocês. Tá bom? Vamos inclinar nossas cabeças. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar com o nosso irmão Felipe. Senhor Jesus Cristo, Senhor, abençoe esse culto, Senhor, que vai começar, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa escolinha, Senhor, que o Senhor teve ensinamento, Senhor. Guarda todos, Senhor, guarda todas as crianças, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, amém. Amém. Deus abençoe o irmão Felipe. Deus abençoe cada um de vocês. Quem não tomou seu café, pode ali atrás ainda tomar, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês.